Eu sou cardiologista, tenho subespecialidade em arritmologia clínica lá pelo Instituto do Coração, das Hospitais Clínicas, né? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre bradicardias, bloqueios, marca-passo e um pouquinho mais do que a gente está acostumado a ver pelo ACLS, né? Vou falar um pouquinho mais da visão do especialista sobre isso. Então, esse é o nosso roteiro, vou falar um pouquinho sobre o caso clínico, depois a gente revisa rapidamente as bradicardias, eu falo sobre marca-passo provisório, tanto transcutâneo quanto transvenoso. Vou mostrar dois eletros de sincronia de marca-passo, que às vezes é difícil da gente reconhecer, e depois algumas situações especiais que vocês podem se deparar aí na prática como intensivista de hospital de alta complexidade. E meninas, esse é o nosso caso clínico. É um paciente masculino de 63 anos, hipertenso e tabagista. Chegou a uma unidade com uma queixa de dor no peito, tontura, mal-estar e síncope, né? Estava bradicárdico, foi encaminhado à sala de emergência. No exame físico, ele estava com uma frequência de 32, uma PA de 60 por 40, saturando 82%, uma frequência respiratória de 22, crepitava o terço inferior de ambos os hemitórax bilateralmente, era um ritmo regular, sem sopros, estava frio, mal perfundido. Esse hospital não tinha eletrocardiograma, estava quebrado essa unidade inicial que recebeu esse paciente. A gente só tinha, quando eles passaram o caso, a gente tinha foto desse monitor. A gente vê que a gente tinha uma frequência cardíaca bradicárdica, aqui tem até um artefato mostrando 13, mas a frequência era 30 e poucos, uma PA de 6 por 4, aí aqui tinha recebido oxigênio, tinha melhorado um pouquinho a oxigenação, e aí foi solicitada transferência para o INCOR, e esse paciente foi transferido para o INCOR, tá bom? Estava recebendo dobuta e nora no acesso periférico, sem bomba de fusão, no conta-gotas. Bom, chegou no INCOR, a gente fez um eletrocardiograma, a gente percebeu esse traçado, que é um ritmo juncional, com supradesenvolvimento do segmento ST de parede inferior, né, infarto com supra de parede inferior, um paciente com bradicardia sintomática com vários critérios de instabilidade, né? Então, gente, com o que são as bradicardias, né? Só relembrando, a gente vai dividir os bloqueios atrioventriculares em 3 graus, basicamente, sendo que o primeiro grau a gente só vai ter um aumento do intervalo PR, sem ondas P bloqueadas, isso aqui muito dificilmente vai causar sintoma. Geralmente, isso são, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, são bloqueios supra-icianos. Os bloqueios de segundo grau tipo 1, você vai ter um alargamento progressivo do intervalo PR até o seu bloqueio. E em 90% dos casos, são bloqueios supraicianos, que não tem uma taxa de evolução para BAVT baixa, mas em uma pequena porcentagem dos doentes, isso aqui pode dar sintoma e pode dar instabilidade. Segundo grau tipo 2, são os bloqueios já agora infra-icianos, intervalo PR constante com ondas P bloqueadas subitamente. A gente tem os bloqueios 2 para 1, que podem ser tanto tipo 1 quanto tipo 2, geralmente tipo 2. A gente tem os bloqueios avançados, que não estão representados nessa figura, mas seriam mais do que duas ondas P bloqueadas, então 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. A gente tem o bloqueio de terceiro grau, o BAVT, que tem dissociação atrioventricular. E aqui, gente, até onde a gente está acostumado, né? Isso aqui é o ACLS. Basicamente, todo paciente com frequência menor que 50, a gente tem que avaliar, monitorar oxigênio, eletro, veia e avaliar os sintomas, ver se ele tem sintomas ou não, ver se ele tem sinais de instabilidade ou não, tendo hipotensão, alteração do estado mental, sinais de choque, ou insuficiência cardíaca descompensada e dor precordial isquêmica, ou então congestão pulmonar, né, sintomática. É um paciente instável, a gente inicialmente tenta atropina, se não der certo, marca-passo transcutâneo, se não tiver disponível, dopamina ou epinefrina, ou até associação deles, e aqui consultar o especialista é a hora que a gente vai entrar. Tá bom? Lembrar da última atualização da CLS 2022, que a atropina antes era meio miligrama, V a cada 3 a 5 minutos, agora são 1 miligrama, e a dose das medicações continua a mesma coisa, né? Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre marca-passo provisório. Esse paciente, então, a gente acabou indicando marca-passo provisório, e só para vocês entenderem como que funciona o marca-passo provisório, ele é composto por duas pás autoadesivas de 8 centímetros, que tem um gel de alta condutividade, é ligada no gerador de pulsos externos, né, no cardioversor, e consegue conduzir corrente até 200 miliamperes, a maioria deles, com uma duração de pulso de 20 a 40 milissegundos. Então, esse aqui é um modelo bastante comum, eu acredito que vocês já devem ter visto ele. Tem a parte aqui do marca-passo, liga o marca-passo, controla a frequência, controla o modo de estimulação, se vai ser assíncrono ou então sobre demanda, né? E a energia que a gente coloca. Gente, lembrar de duas coisas.
aqui já no posicionamento da pá. É muito importante a gente seguir o posicionamento correto indicado pelo fabricante, porque o eletrodo negativo, que é o eletrodo anterior, ele precisa estar na posição correta, porque caso você inverta a posição, você pode ter um aumento de maior dificuldade para a passagem da corrente elétrica, e isso pode ser uma das coisas que pode gerar má interação do paciente com o dispositivo. Lembrar que a gente pode colocar anterolateral ou anteroposterior, né? Então, infraclavicular e inframamária, ou então inframamária e interescapular. Lembrar sempre, pessoal, de limpar a pele com álcool, é um passo que a gente esquece, mas a gordura da pele aumenta bastante a impedância do sistema, então um dos motivos da gente ter energias mais altas e perda de captura. Retirar o excesso de pelos. Vamos iniciar com a frequência de estimulação de 70 a 80 batimentos. Vamos aumentar a energia a partir de 10 miliamperes até a ter captura elétrica, então até a gente ver no nosso monitor. Depois de ter captura elétrica, checar sempre a captura mecânica, né? Então, se papar o pulso femoral, evitar o carotídeo por conta da estimulação do esternocleido. Lembrar sempre de analgesia ou sedação quando indicado. Então, meninas, nesse paciente a gente começa a ligar o marca-passo, vocês vezes vão ter espículas sem captura, começa a ter umas capturas intermitentes, as espículas começam a ficar um pouquinho mais regular, quando chega uma frequência uma energia mais alta, começa a ter uma captura constante, a gente checa o pulso femoral, teve captura elétrica, a gente tem o marca-passo funcionando. E esse é o vídeo do nosso paciente, meninas. Olha como que ele era peludo, e olha como que isso atrapalha, então a gente teve que fazer uma limpeza da região, e segundo, olha como isso dói, né? Quantidade de contração diafragmática que esse paciente estava tendo, então ele estava recebendo uma pseudoanalgesia contínua enquanto ele estava esperando para ir para a hemodinâmica, né? Então, e aqui é o nosso traçado mostrando a energia 135 miliamperes para ter captura, e a gente botou uma frequência de 70 batimentos por minuto. Aqui está 80 porque teve uma variaçãozinha, estava 70. Gente, então até aqui, acho que é o que a gente está acostumado, né? Algumas coisinhas mais que a gente tem que saber, gente. Se por algum acaso o paciente tiver com o marca-passo ligado e tiver uma parada cardíaca, você pode massagear, independente do marca-passo estar ligado ou não, porque isso não altera a eficácia e você não toma choque, tá bom, gente? Então, aqui é a questão que eu falei da pá, né, o posicionamento correto, o catodo anteriormente ele é mais eficaz, e pacientes fora de estados críticos, obviamente, vão ter capturas melhores, né? E até aqui todo mundo acho que já está mais acostumado, né? Acho que quase todo mundo já precisou passar um marca-passo transcutâneo em algum momento aí da formação. O transvenoso já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né, gente? Então, só para vocês entenderem, nossos eletrodos de marca-passo, eles são eletrodos bipolares, ou seja, tem dois polos, tem esse formato de J, que eu vou falar mais para frente, não é para impactar mais fácil, né, apesar do que a maioria das pessoas está acostumada a falar. E tem algumas variações, pode ter eles com balão aqui na ponta, que facilita a navegação, você pode ter eles com fixação ativa, né, que tem uma rosquinha aqui na ponta que você gira e ela perfura o miocárdio e trava. Pode estar associado até a um cateter de Swan-Ganz algumas vezes, mas o mais clássico é isso aqui mesmo, né, gente? É um cateter liso, dois terminais de eletrodo na ponta, o neutro e o positivo. Beleza, a passagem também não tem muito segredo, né? Acho que está todo mundo acostumado, mas técnica de Seldinger, punção central profunda, né? Degerma, disepsia, faz a punção. Lembrar sempre dos sítios de preferência, né? Veia jugular interna direita, depois subclave esquerda, depois as femorais, isso por conta das curvas que o catéter tem que fazer. Então, na jugular só vai ter uma curva, na subclave só vai ter uma curva, na femoral só vai ter uma curva. A subclave direita e a jugular esquerda vão ter duas curvas, já fica mais difícil. E aí, gente, a gente está acostumado a passar o catéter através do eletrocardiograma. Lembrar que, idealmente, né, a gente não tem essa formação, mas deveríamos, aqui no Brasil, né? Mas o ideal é sempre passar ele por escopia, gente. Você diminui taxa de complicação, você diminui tempo de procedimento, você consegue posicionar o marca-passo em posições mais adequadas. Então, sempre que possível, a escopia é a nossa escolha. Não tendo escopia, eletrocardiograma, de preferência, ligado com o ecocardiograma. A gente pode fazer uma técnica híbrida, tá bom, gente? Uma outra dúvida que às vezes algumas pessoas não sabem. Aonde impactar o cabo, gente? O cabo a ponta do eletrodo tem que estar no ápice do ventrículo direito, tá bom? É uma das regiões que você tem menor taxa de complicação. Se você posiciona esse cabo na parede lateral do ventrículo direito, a parede lateral do ventrículo direito é muito fina.
Geralmente tem 3, 5 a 7 milímetros, 5 a 8 milímetros. Então você aumenta muito a taxa de perfuração, tá bom? A ponta do VD tem uma a parte do VD que tem a espessura maior, tá? Então, até você perfurar a ponta do VD e sair no pericárdio é mais difícil, tá? E tratar sempre a fixação, né, gente? Gente, tem vários hospitais preferem usar o sistema com a bainha estéreo, né, com a camisinha. Só que a bainha estéreo com a camisinha, dependendo do kit, ela tem a fixação um pouco mais difícil, porque você já deve ter percebido, né, fica frouxo ali na ponta, então pode mexer mais. Então, muitos serviços, alguns serviços, inclusive, depois que posiciona ele guiado por escopia, fixa sem camisinha, justamente para poder não ter essa mobilização que a bainha ela permite ao catéter. Então, meninas, como que é a passagem, né? Como deveria ser? Se a gente fosse imaginar isso numa vista por escopia, a gente ia descer o catéter pela veia cava superior e entrar no ventrículo direito, no ato direito, perdão, e a ponta curva, ela está virada para a porção lateral, vocês podem perceber aqui. Por que que ela está virada para a porção lateral? Porque isso aqui serve para você evitar de você enganchar a ponta do catéter nos músculos papilares, né? Nas cordoárias tendíneas da válvula tricúspide, perdão, válvula mitral, né? Da válvula tricúspide. Então, isso evita o dano do aparato valvar, porque você entra com essa barriga, então isso não se prende nas cordoárias e diminui um pouco a taxa de lesão. Depois que você entra no ventrículo, teoricamente a gente deveria fazer essa rotação para a parede procipital, né? Até a gente conseguir impactar aqui na no ápice do ventrículo direito. Isso, lógico, né? Na técnicas das cegas é praticamente impossível de fazer. Quando você tem escopia é bem mais fácil de fazer. No raio no eco dá para fazer, mas você precisa de um bom ecocardiografista, uma pessoa com bom treinamento em ecocardiografia, porque não é uma janela tão fácil de se adquirir assim, né? Mas, teoricamente, nossa técnica ideal seria essa. Associado a isso, Inês, enquanto a gente faz a técnica guiada por imagem, a gente vai associar o eletro. Lembrar sempre que os traçados clássicos, né? Quando a gente está na veia cava superior, o átrio fica negativo, o ventrículo negativo e os dois pequenos. Entrou no átrio, o átrio vai ficar bem positivo, e grande, o ventrículo continua pequeno. Se você passar direto para a veia cava inferior, vai ficar basicamente tudo pequeno, mas positivo, né, por conta do vetor. Se você entrar no seio coronário, que é difícil, mas às vezes acontece, você ficar no meio do caminho entre o ventrículo e o átrio, então os dois tamanhos parecidos. Quando você entra no ventrículo, você vai ter grandes QRS de grande amplitude, geralmente negativos. Quando você encosta na parede, você vai ter a corrente de lesão. Essa imagem aqui não está tão boa, mas se eu formar o supra da CT, onde você entrou em contato íntimo com a parede, tá bom? Se você perfurar, isso aqui pode ficar tudo diminuído de novo, tá bom, pessoal? Então, só para vocês também terem essa. Depois que entrou no ventrículo, você continua introduzindo e ficou tudo pequeno de novo, você pode ter perfurado, tá bom? E aqui, meninas, eu vou pedir para vocês verem esse vídeo com atenção. Esse aqui é um exemplo da técnica guiada por ecocardiograma. Então, aqui a gente está fazendo uma janela subcostal, então vocês estão acostumados fígado, átrio direito, tricúspide e o ventrículo direito passando. E aqui ele está mostrando que sua veia cava inferior não tem nada, né? Porque não começou a passar o catéter ainda. Tentou estabilizar a imagem e começou a aparecer a pontinha do catéter. Vai descendo, descendo, descendo. Tenta abrir melhor a janela. Acho que começou, passou a tricúspide, faz a rotação da bainha. E aí o catéter entra no ventrículo direito. Nesse ponto, ele vai tentar. E nesse vídeo. Aqui, perdão. Nesse vídeo, ele vai acabar alocando esse marca-passo no septo médio para a via de saída, que algumas literaturas descrevem, né? Aqui mostrando que está dentro do ventrículo direito, mas está sem corrente de lesão. Algumas literaturas falam que você pode colocar ele no septo médio na via de saída, mas o maior consenso é que você coloque ele no ápice, nunca na parede lateral. E aí é que é a corrente de lesão, que é muito importante ver no eletro também. Tá no músculo, tá lá. Testou os limiares. Vou comentar mais para frente como que a gente testa. E aí, para ficar bonito, ele vai mostrar para a gente a veia cava inferior.
mostrando que não tem nada na veia cava inferior, para ter certeza que o catéter está lá, bem locado. Então, aqui nesse vídeo de cima, a gente tem então um catéter bem locado, no ápice, você vê que ele bate a ponta lá no ápice do ventrículo direito, está melhor do que aquele outro. E aqui um catéter que deslocou para a veia cava inferior, você vê que ele acabou descendo aqui para o fico. Aqui é interessante essa imagem também que mostra no 4 câmeras, né, apical 4 câmeras, ele bem locado na ponta do ventrículo. Aqui, pessoal, é um raio-x, eu acabei pegando um raio-x, um catéter marca-passo provisório passado por via femoral, mas só para lembrar onde deve ficar no raio-x, né, gente? Bem na ponta, não pode ficar aqui no septo, não pode ficar com o eletrodo voltado para a parede lateral, tá bom? Aqui ele acabou passando pela veia femoral, porque tinha um cateter de diálise aqui em cima, né? Então eles acabaram optando por passar por uma veia femoral, provavelmente na hemodinâmica, é isso. E aqui, pessoal, é uma parte que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é um pouquinho diferente do que a gente aprende quando a gente faz o ACLS, né? Muitas vezes a gente vai pegar pacientes que não estão em franco deteriorização hemodinâmica, né? Então, um paciente que tem um BVT que está sincopando, ou um paciente que tem um BVT com uma frequência estável, mas que tem uma frequência de escape muito baixa, né? Então, lembrar que lá nas indicações, se eu vou voltar um pouquinho, lá no nosso funcionamento da CLS, só para a gente debater isso. Aqui, ó. Nas indicações, quando a gente fala que monitorar e observar o paciente estável, tem algumas indicações que a gente ainda passa o marca-passo aqui. Basicamente, seria os BAVT, com frequência cardíaca menor do que 40, com QRS largo, com QT longo aumentado. Eu tenho um eletro muito bom, eu acabei não colocando ele aqui na aula. Eu vou mostrar para vocês. No final, se vocês tiverem um tempinho, eu mostro para vocês. Paciente que tem BAVT, gente, ele não morre de BAVT. Ele morre de taquicardia ventricular polimórfica. Quando você tem bradicardia, você aumenta a dispersão da repolarização, né? Você vai ter porções do miocárdio repolarizando com intervalos irregulares, favorece você ter ectopias por focos automáticos ventriculares. Isso pode reentrar, isso faz taquicardia ventricular polimórfica. Então, esse é o racional do paciente mesmo estável, quando ele tem QT longo e frequência muito baixa, você passar um marca-passo provisório nele, tá bom? Justamente para evitar a morte súbita por tossada epoã, né? Então, esse é o paciente que a gente vai colocar. Então, tirando aquele paciente que está em franco choque hemodinâmico, que você precisa de frequência cardíaca para compensar o débito, você vai tentar manter a menor frequência possível para garantir estabilidade. Porque a partir do momento que você começa a estimular esse ventrículo, você faz um fenômeno de overdrive suppression, igual a gente faz na tempestade elétrica, que a gente acelera o marca-passo para suprimir uma arritmia ventricular, você pode suprimir o escape dele. E algumas vezes esse escape ele vai ter um tempo de recuperação muito lento. Então, se esse marca-passo perde captura, por qualquer que seja o motivo, banho da morte, virar no leito, mobilização para exame, esse paciente pode ficar bastante tempo em escape e precipitar fazer ou uma sistolia até, ou então induzir uma TV polimórfica. Então, a menor frequência. Geralmente o paciente ficou bem com 40 de frequência, deixa ele com 40 de frequência, tá bom? Repouso absoluto no leito, né, enquanto tiver com uma capacidade provisória, mas 40 de frequência. Teste de limiar, gente, a cada 12 a 24 horas. O ideal é sempre quando pegar o plantão, antes de passar o plantão, ou logo, se pegou o plantão, né, você faz o seu teste, tá bom? Gente, uma coisa diferente também que eu gosto, a gente como artimologista gosta de recomendar, é a maior energia tolerada. Então, se o nosso marca-passo gera 20 miliamperes e o paciente não tem nem estimulação diafragmática, que é o mais comum de acontecer, mantenha em 20 miliamperes. Muitas vezes a gente vai pegar pacientes que vão ter perdas de aumento súbito de limiar, por exemplo, por deslocamento mesmo, né? Mobilização, banho, o paciente virando leito. E a partir do momento que ele vira, ele perde captura, ele faz baixo débito sintomático e arritmia. Então, você testa o limiar a cada 12 horas, para poder ter certeza quanto está o limiar, e sempre tiver alteração clínica, né? Mas a energia, o ideal é deixar ele com a energia máxima. Então, uma frequência baixa e uma energia máxima. Rodou, o limiar saiu de 0,5, você tinha deixado com energia de 5, foi para 6 de limiar, você está com 20 miliamperes e ele ainda está na faixa de segurança, tá bom? Então, não tem motivo. A bateria, a gente fala, né? O professor Dr. Sérgio Mesalira, né? Que é o nosso chefe lá do marca-passo, fala isso bastante. A bateria do marca-passo é muito mais barata do que o doente, do que a vida de um doente, né? Então não tem problema, gente. A gente troca a bateria, deixa a ligação na energia máxima. Isso é sempre interessante.
Sensibilidade, geralmente, é metade do QRS, né, gente? A gente vai aumentando o muro, né? O muro de sensibilidade. Então, se ele se enxerga 1 milivolt, a gente aumenta para 2, 3. A partir do momento que parou de ver o QRS, a gente define o tamanho dele. Geralmente, a gente deixa na metade. Geralmente, a gente gosta de deixar o marca-passo no modo VVI, né? Que ele estimula o ventrículo, sente o ventrículo, se o ventrículo bater, ele se inibe. Porque se o paciente, por ventura, algumas vezes tem PVT intermitente, ele recupera o seu próprio ritmo próprio, você estimula menos esse coração, você induz menos R sobre T e menos arritmia, tá bom, pessoal? Então, são dogmas, esse aqui eu acho que é um dos slides mais importantes, eu acho que são coisas interessantes que a gente pode adotar, que pode diminuir evento de morte relacionado ao dispositivo na própria UTI. A gente tem algumas complicações, então a gente tem perfuração, pode acontecer o deslocamento, que é o mais comum, infecção, trombose, pneumotórax, né, as complicações clássicas da punção e do dispositivo intravascular. Antes da gente ir para a disseconia, gente, quanto tempo o paciente pode ficar com marca-passo transcutâneo? O mínimo possível, tá bom? A estimulação crônica da parede do tórax, ela aumenta a impedância do tórax, então você aumenta a resistência à corrente, então você vai ter episódio de perda de captura, então ele tem que ficar o mínimo possível com o marca-passo transcutâneo. Ah, e o marca-passo transvenoso? Depende. Sempre que você estiver avaliando uma causa reversível, que é muito importante no tratamento das bradicardias, é tratar a causa reversível, às vezes esse paciente não precisa de marca-passo definitivo. Mas, se você achar que tem indicação de marca-passo definitivo, ele também tem que ser o menor tempo possível por conta dessas complicações que a gente vê aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então nosso paciente, a gente viu a bradicardia, demos atropina, passamos marca-passo transcutâneo, ligamos uma epinefrina, uma dopa enquanto não chega ao transvenoso, passamos o transvenoso, eita, anotei. Aqui tem 2 slides que é interessante ver, que é o undersensing, que é menos ver, né, se for uma tradução bem literal, né, que é o marca-passo, ele não está enxergando o QRS próprio, ou ele está programado em assíncrono, ou ele está com um limiar de sensibilidade muito alto, né, então, se o QRS do paciente medido dá 3, você bota um muro de 6 e ele não vai enxergar nada. Então, ele vai fazer essas espículas aleatórias, e isso pode cair em cima da onda T, ainda bem é mais essa porção ascendente aqui, isso dá umas arritmiazinhas que não são legais, e isso aqui a gente corrige ajustando a sensibilidade, e aqui as perdas de captura intermitente, né, então você vê que tem espícula QRS, espícula QRS, espícula QRS, aqui a gente tem espícula sem QRS, o paciente fica bradicárdico, abre um escape, isso aqui você tem que aumentar a energia da estimulação, tá bom? Então, isso aqui é um sinal do que o limiar do ventrículo tá aumentando. Gente, então, dando sequência, alguém já viu isso aqui na UTI, meninas? Se vocês estiverem com o áudio aberto aí e quiserem comentar, alguém já viu essa situação aqui na UTI? Não? Bom, Não. vou considerar que não. Meninas, o que é isso aqui? Isso aqui é um gerador de marca-passo definitivo, tá vendo? Com cabo de marca-passo definitivo, mas porém passar de forma provisória. Por que isso aconteceu, gente? Tá vendo esse paciente que tem uma cicatrizinha? Esse paciente devia ter um marca-passo, ele fez uma endocardite relacionada ao dispositivo. Gente, quando você tem um paciente que tem um dispositivo, e ele é um paciente que é dependente desse dispositivo, por exemplo, um BAVT. Dona Maria tem 80 anos, tem um BAVT. Fez uma endocardite dispositivo. Febre, hemocultura positivo, sopro novo, vegetação no cabo do eletrodo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que explantar o sistema, certo? Então, a gente vai retirar todo o sistema. Com quanto tempo? Pelo menos 2 dias de antibiótico é o ideal. Explanta o sistema inteiro. Só que essa paciente, como a gente sabe, ela é dependente de marca-passo, correto? Então, ela não pode viver sem o marca-passo. Quanto tempo a gente precisa tratar essa infecção? O tempo de tratamento dessa infecção são de 4 a 6 semanas. Então, a gente tem 2 opções. Ela vai precisar ficar internada, ela vai precisar ficar com marca-passo. O marca-passo provisório, como a gente falou, ele tem muita desimpactação. Então, ele não é bom para longos períodos. Então, uma das estratégias que nós usamos é o seguinte: a gente pega um cabo novo de marca-passo definitivo, tá? Então, a gente tira um marca-passo antigo, a gente passa esse cabo novo de marca-passo definitivo, tá bom? Ele tem fixação ativa, então na ponta dele tem um saca-rolha, que você roda aqui na base, e esse saca-rolha vai entrando dentro do miocárdio. Isso não solta. Na verdade, solta, mas é mais difícil, mas praticamente bem mais difícil. Então, ele não solta. E você liga isso, pode até aproveitar o próprio gerador antigo do paciente, igual está mostrado aqui, ou então um gerador de marca-passo provisório, não tem problema, isso conecta também, só que esse gerador antigo aqui é melhor.
e você deixa o paciente com esse marca-passo que é provisório, mas com cabo de fixação ativa, durante o tempo de tratamento do antibiótico, tá bom? Fica para fora assim mesmo, preso na pele do paciente, né, com curativo, deu o tempo de 4 a 6 semanas, o paciente está livre da infecção, você vai implantar num sítio diferente, então geralmente a gente troca aqui, no caso está na direita, vai para a esquerda e passa o marca-passo na esquerda, tá bom? Então não se assustem, que isso aqui pode acontecer. Lembrar que as infecções, gente, toda vez que a gente tiver uma infecção profunda, a gente tem a loja, né? A gente tem pele subcutânea, que faz as infecções superficiais. E, geralmente o tratamento é antibiótico, drenagem mais antibiótico por 2 semanas. E a gente tem as infecções profundas, que são as infecções de loja, da própria loja do marca-passo, e as infecções do cabo eletrodo, né? Então, essas infecções são as infecções que a gente tem que deixar 4, 6 semanas e trocar todo o sistema. Quando é só a pele subcutânea, não. E alguns trabalhos mais recentes estão tentando tratar a infecção só de loja com antibiótico. Mas ainda é uma coisa que não está muito difundida, ainda tem, a recomendação de diretriz é baixa ainda. Então, a princípio, pegou coisa profunda, tem que trocar tudo, tá bom? E lembrar que é interessante nesses casos, pessoal, além das culturas, lembrar das imagens de medicina nuclear, né, do PET, que é quando a gente tem dúvida na avaliação por imagem ecocardiográfica, o PET ajuda muito a dar o diagnóstico, porque vai captar ou na ponta do cabo eletrodo ou na própria loja do marca-passo. Gente, mais uma situação que aqui a gente está mais acostumado lá no TI, né, gente? Não sei se vocês já tinham parado para ver, é assim que fica fixado os cabos eletrodos do nosso marca-passo cirúrgico, né? Aqui está fixado no ventrículo, no átrio, perdão, mas a fixação do ventrículo é bem parecida. Ele pega o cabo eletrodo, ou ele passa ele por dentro do músculo, ou então ele dá um pontinho prendendo, né? Mas jamais comum você fazer isso aqui, por baixo da gordura epicárdica, que você passa ele por dentro e dá um pontinho. Então, quando a gente puxa o nosso cabo de eletrodo, na hora que a gente vai retirar o nosso eletrodo de marca-passo cirúrgico, né, o epicárdico, às vezes vem uma gordurinha, essa gordurinha epicárdica aqui que está presa na ponta do nosso marca-passo, né? Por isso que dá um medinho na hora de tirar de fazer hemotórax, né? Porque pode sangrar. Então, aqui a questão toda aqui de especial é lembrar que isso está preso no ventrículo, sempre checar a descrição cirúrgica para ver se o cirurgião usou um método de fixação definitiva, né? Às vezes eles dão um ponto mesmo e não tem como puxar, isso aqui fica preso, então às vezes a gente precisa sepultar esse cabo. Se ele não usou o ponto, que geralmente é a rotina até do Hospital do Paulistano, né? Só puxar mesmo que ele escorrega por aqui e vem. Lembrar sempre que é interessante primeiro tirar o cabo eletrodo, né, do marca-passo, antes de tirar o dentro de tórax, né, porque se você tiver na hora que você puxar, se fizer um hemotórax, você vai ver o tubo enchendo, então você consegue dar o diagnóstico mais fácil, né? E a gente liga do mesmo jeito aqui no nosso aparelho. Uma peculiaridade, pessoal, alguns eletrodos, eles vão vir só com um polo ligado, né, e não vai ter dois cabinhos, vai ter um fiozinho só, não vão ser dois fiozinhos. Então, quando você não tem dois polos para fazer o positivo e o negativo e fechar o circuito, e só tem um cabinho exteriorizando, você passa uma agulha de pretinha, né, da 25 por 7 na pele do paciente, e você liga o jacarezinho aqui do marca-passo, do gerador, na pele e no cabo. Aí você fecha o circuito unipolar, tá bom? E isso vai fechar o circuito para conseguir estimular. Não sei se já tiveram esse problema de ter que ligar o marca-passo, só tem um fiozinho. Lá no Incor, de vez em quando acontecia. Então, dá uma situação especial disso também. Tá bom, pessoal? Bom, gente, e como eu falei, a causa reversível é sempre muito importante. A gente sabe que tem o meme da cardiologia, né? Potássio maior que 4, uma magnésio maior que 2, mas é muito importante sempre procurar subeletrolítico, disfunção tiroidiana, uso de medicação cronotrópica negativa, então beta-bloque, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, amiodarona, são sempre drogas que podem estar associadas com bradicardias avançadas. Então, sempre lembrar de retirar a causa reversível. Nesse caso era isquemia, né? Então esse paciente foi para uma angioplastia, tratou a coronária direita e teve retorno imediato para ritmo sinusal, ficou na UCO por 24 horas, foi para a enfermaria por mais um dia. Lembrar, pacientes com bloqueios, mesmo que sejam BAVT, em contexto de isquemia coronariana aguda, a gente considera como causa reversível, não tem indicação de marca-passo definitivo. E esse paciente foi para casa sem dispositivo, foi bem, e voltou ao nosso ambulatório feliz da vida, vivo, com a coronária tratada, sem disfunção ventricular e sem marca-passo. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar. Eu sei que é uma aula curtinha, mas espero ter trago alguma visão diferente para vocês, algo que a gente possa acrescentar. E fico à vontade para tirar as dúvidas de vocês, gente. Obrigado.
Show. Ah, e vou mostrar o eletro para vocês aqui, gente, do paciente fazendo o torçado de ponto. Só um minutinho, que eu tenho que achar ele aqui. Mas é um eletro muito didático de mecanismo de morte desses pacientes. É mais um minuto, deixa eu só encaminhar ele aqui para minha digníssima. Eu baixo aqui a foto. Tinha. Já tá abrindo aqui já. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto abre aqui, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Oi. Oi, Oi, só um Gabriela. minutinho. Ah, tá. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Quer perguntar alguma coisa? Ah, tá. Eu só fiquei com dúvida do marca-passo, quando está infectado, o marca-passo definitivo Uhum. fica infectado, a gente mesmo, intensivista, faz isso? Óbvio que não, né? Não, não, isso aí é o ou cirurgião cardíaco ou estimulista. Porque a técnica de retirada ela é muito, assim, colocar uma marca-passo é uma cirurgia de baixo risco. A gente fala que é quase uma cirurgia dermatológica, porque faz uma loja e passa um catéter. Só que a retirada de cabo eletrodo é uma coisa bastante complexa, porque os cabos eletrodos, principalmente os cabos eletrodos mais antigos e mais grossos, e o desfibrilador, vocês lembram do que o cabo desfibrilador, ele tem um coil, né, que é uma mola, que dá um choque. Essa mola, tinha uns cabos antigos que tinham duas molas, que a gente chama de duplo coil. Uma ficava na cava e outra no ventrículo direito. E esse duplo coil, ele tem a propriedade incrível de agarrar na veia cava inferior, e aquilo ali, para sair, é muito difícil. Então, a gente tem algumas técnicas, né, de extração através de tratores mecânicos ou a laser, mas uma cirurgia que pode complicar. Então, sempre que possível, a gente, a gente tenta manejar de forma que não precisa extrair, mas precisar extrair tem que ser num centro que tenha um profissional habilitado, porque se rasgar a cava é assistolia e morte na hora, assim. Tem alguns casos trágicos já aconteceram já. Deixa eu mostrar para vocês, só para finalizar, o eletro, vocês estão me vendo, né? Vocês conseguem ver esse eletro, pessoal? Tá dando para Sim, todo mundo tá ver? certo. Esse eletro, ele é muito didático, ele é muito interessante, porque você tem um BAVT, você vê que esse paciente tem um escape ventricular muito baixo, e o que acontece, ele faz umas extracistos, essas extracistos, elas batem em cima do período refratário relativo, isso engata várias taquicardias ventricular polimórficas não sustentadas, né? Então, é por isso que mesmo que no paciente estável com bradicardia acentuada, a gente passa o provisório, né? Para evitar que isso aqui se sustente, o paciente morra disso aqui, tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico à disposição. Ô, Gui, eu tenho uma dúvida. Claro. Não sei se eu entendi errado, eu estava no trânsito aqui do hospital para casa. Uhum. É que a hora que você falou do marca-passo transvenoso, do limiar, para deixar no maior limiar que o paciente tolera, é isso mesmo? Isso é a recomendação, Nath, é a gente fazer a maior energia. O paciente está com 20 miliamperes, não está sentindo nada, deixe 20 miliamperes. Eu acho que é até uma coisa que pode ser protocolada no hospital. Ah, Porque, não sei se você já deve ter tido experiência, né, Nath? Paciente que virou, perdeu captura, teve que correr em cima. Às vezes, quando está no 20, na energia máxima, a gente economiza esse estresse, sabe? Porque aí reimpactar na correria não ah, é legal. Então, acho que menor frequência possível, então, acima de 40, né, que é o que a gente recomenda, e ah. maior energia tolerada. Porque a gente de achar o limiar de perda de Uhum, captura e deixar 2 a 3 vezes mais. E aí eu isso. já tenho uma história que era tipo assim, para a gente não deixar uma energia muito alta, porque aí naquele lugar onde o marca-passo está fazendo estímulo, cria-se uma região de fibrose, sei lá, me contaram. Não, é meio que lenda urbana, assim. Nessa referência que recomenda isso, né, é da Bíblia do Marca-Passista, que é o livro da doutora Ellen Bogen. E não tem trabalho que mostra que você deixar isso por curtos períodos de tempo vai causar alterações. Essa conta de deixar duas vezes a energia, a voltagem, né, tem a ver com uma fórmula que a gente usa no marca-passo crônico, que é uma fórmula de segurança, que a gente sabe que a energia de estimulação
Ela é voltagem ao quadrado vezes a duração do pulso, que é 40 milissegundos no provisório. Se o seu pulso está estável, se você dobra a energia, você aumenta em 400% a sua margem de segurança. Então, no marca-passo a longo prazo, foi convencionado que isso é energia de segurança. Entendeu? Só que é diferente do marca-passo provisório, porque o marca-passo definitivo ele não desloca. É difícil ele deslocar. Então, tá lá, tá bonitinho, tá preso, a gente bota uma energia mínima de segurança. E no provisório, não. No provisório, como a gente falou, né, para ficar o menor tempo possível, e as energias mais altas são as mais seguras. Assim, a gente tem menos dor de cabeça com isso, quando a gente deixa nesse padrão. E onde você trabalha, a gente teve um caso recente de um paciente que ficou com marca-passo transvenoso e muito para decidir se ia, não ia, se ia paliar, não ia, que era um paciente que fez uma arritmia, teve que ir para ablação, enfim. E paciente ruim. E aí teve um belo dia que a bateria do marca-passo acabou e ninguém tinha se ligado. E aí, a partir de agora, a gente deixou para a gente trocar a cada 7 dias. Você tem isso no seu serviço? Você tem um período que vocês trocam? Porque não apareceu na telinha, sabe? A gente não viu, pelo menos, né? Eu tenho pouca evidência sobre isso. No Encore, a gente troca a cada 48 horas. Ah, nossa, 2 dias. 2 dias, eu acho que é interessante, porque é um evento trágico, uma queda de bateria, né? Então, eu acho que a cada 2 dias é uma margem bastante segura, mesmo com a energia no máximo. Então, a gente tem lá no Encore a cada 2 dias, 48 horas, a gente troca a bateria. É o momento emocionante do R3 da cardiologia na enfermaria do marca-passo, é a troca de bateria. Lembrar, Nath, você puxou uma coisa interessante, né? A bateria o aparelho, né, ele tem um capacitor, né? Então, quando a gente, os residentes, não sei se vocês já perceberam isso, né? Quando você tira a bateria, você tem algo em torno entre 30 segundos para poder fazer a troca. Então, não é estilo Missão Impossível. Puxa, joga pro alto, pega outra, encaixa, não. Dá para fazer com calma. E no máximo, se você achou que tá difícil, empurra de novo, ele recarrega o capacitor, espera um pouquinho, puxa de fora. Então, é tranquilo. Beleza, acho que era isso, minhas dúvidas. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Só mais uma coisa, quanto ao marca-passo, o transcutâneo, eu já vi de acontecer, realmente, de a gente conseguir encaixar na correria, não funcionar, mesmo fazendo o estímulo, mas não conduzir. O que você acha que pode ter dado errado aí? Assim, eu acho que o preparo da pele é essencial. Então, você tem que tirar a gordura, você tem que depilar o doente. Então, passa o tricótomo, se não tiver a gilete mesmo, mas tem que fazer essas duas coisas. Isso é uma das principais coisas que a gente vê que perde captura. Então, não lembrar da posição das pás é importante, porque tem a ver com o sentido que o estímulo vai. Então, se eles, quando ele está atrás, ele fica um pouco mais longe, se você inverter a posição da pá, da onde está saindo o estímulo, aonde chega o estímulo, né? Então tem que lembrar que tem que atravessar todo o tórax. E gente tem que lembrar das variações anatômicas. Paciente que tem tecido adiposo grande, paciente obeso, ele tem limiares mais altas mesmo. Então, se a pá não está bem acoplada, o paciente não está tricotomizado e não está com a pele bem limpa, pode acontecer que você não obtenha a captura até com energias máximas. Uma outra coisa interessante também, pessoal, é que o paciente com disfunção hemodinâmica grave, ele, mesmo com marca-passo definitivo, vocês podem pegar isso na UTI, ele pode ter períodos de perda de captura secundária ao fato do miocárdio não conseguir, apesar de chegar a energia, o miocárdio não conseguir despolarizar. Então, você tem aumento de limiares transitórios secundários a choque. Então, pós-parada cardíaca, por exemplo, você pega um pós-PCR no paciente que tem um marca-passo definitivo, o status de acidose, de hipoxemia miocárdica pode aumentar o período refratário do músculo e não conseguir despolarizar. Então, não raro isso acontece. Então, até o estado crítico do doente está associado a isso. Né? Às vezes, se ele melhora um pouquinho, você para de ter perda de captura intermitente. Então, nem sempre vai ser disfunção do dispositivo, né? Às vezes são os subsidratolíticos, paciente com hipocalemia, hipercalemia, às vezes ele perde captura por conta disso, de subsidratolítico. Então, tem que estar tudo bem compensado mesmo para poder dar certo. Se não, e às vezes, quando acontece, tenta jogar droga no máximo e levar para o transvenoso mais rápido. Uma coisa histórica interessante, né, tem uma coisa chamada mechanical pacing. Não sei se vocês já viram, mas é soco precordial intermitente. Pancada no peito, pancada no peito, pancada no peito. Eu estou com uma câmera fechada, né, agora que eu percebi. Pancada no peito até o paciente, isso traduz em estímulo elétrico, e pode ser uma terapia de resgate enquanto você não consegue passar nada. Isso está no livro, está descrito.
não, já teve caso de precisar fazer na eletrofisiologia, alguma coisa assim, às vezes o pessoal usa desse recurso, até conseguir passar na hemodinâmica, alguma coisa assim. Mas, enfim, não tem trabalho, a evidência é ruim, mas está descrito que existe. Então, pode ser uma terapia de resgate, até você precisar fazer. Não sei, nunca fiz, mas existe. Eu tenho outra pergunta que eu sempre tive dúvida, acho que ninguém nunca conseguiu me convencer. Um paciente que chega no pós-operatório da cardíaca, por exemplo, e aí eu tô vendo que ele, vamos supor, ele tinha uma função preservada, ele chega hipotenso e bradicárdico. Uhum. E aí chega, sei lá, 45 de frequência cardíaca. O que faz mais sentido eu ligar? Ligar o marca-passo ou ligar dobutamina? Nossa, é difícil, hein? Nath, vai ser difícil de responder. O que a gente sabe da SEC, né, circunstância corpórea, é que mesmo paciente com função cardíaca preservada, às vezes ele faz disfunção transitória que reverte, né? Eu acho que nesse sentido, o que faria mais sentido é o marca-passo ele é mais rápido, mais fácil, e a gente sabe que uma frequência para garantir estabilidade tem que ser perto de 70, né? Então, muito mais do que isso, não tem tanta evidência que aumente débito, mas menos do que isso o doente sente. Então, acho que a conduta, a opinião do especialista, né? Eu nunca vi nada a respeito. Liga a droga, né? Corrige tudo que tem que fazer, mas liga o marca-passo logo e liga a droga. Melhorou o escape, vai desmamando o marca-passo. Acho que essa é a opção, assim. Às vezes pode ter sido lesão do sistema de condução, a gente sabe que, dependendo da cirurgia, troca a valvar aórtica, principalmente, acho que os residentes não estão acostumados, mas troca a valvar aórtica, tudo que manipula a aórtica, porque o feixe de Rees, ele passa na frente do anel, na porção anterior do septo interventricular, que é bem colado no anel aórtico. Então, TAV é uma cirurgia que lesa muito a válvula aórtica, e que é a toca valvar transcatéter, e as próprias cirurgia aórtica aberta, né? Então, dependendo do tipo de cirurgia, você pode não ser só tudo metabólico, né? Pode ser anatômico também. Então, às vezes é interessante nesses doentes já ficar mais esperto e já ligar um marca-passo mais rápido para ele não evoluir com BAVT, né? O próprio isquêmico também com um bloqueio de ramo direito agudo, é um paciente que tem uma alta taxa de evolução, até pior do que o bloqueio de ramo esquerdo, né? O bloqueio de ramo esquerdo dá diagnóstico de infarto com supra, se for novo. Mas o bloqueio de ramo direito agudo, ele é um alto preditor de evolução para BVT. Então, alguns serviços até passam marca-passo profilático nesses doentes por conta de lesão estrutural. Então, acho que a resposta seria essa, Nath. Acho que liga a droga, mas liga o marca-passo. Acho que tem que ficar de olho. Não é para ele fazer bradicardia, assim. Geralmente é lesão estrutural mesmo. Before o RIS ali na cirurgia. Dando a minha opinião de especialista aí sobre essa questão. E aí, Guilherme? Tudo bem, Mina, eu te cumprimentei. Quanto tempo? Relaxa. Então, eu acho que assim, a gente tem que ver o contexto, né, como um todo. Como você mesmo falou, a gente tem um stanage miocárdico ali, principalmente pós-SEC, que pode durar algum tempo. Uhum. Eu acho que todas as nossas condutas têm que ser feitas com algum propósito, entendeu? Se você tem uma janela cardíaca que te mostra que tem uma função boa, eu acho que ligar a dobutamina para aumento de frequência, nunca é ideal você usar a medicação pelo seu efeito colateral. Isso usualmente não é uma boa prática, entendeu? Porque se eu quero só frequência, ou porque meu paciente era beta-bloqueado prévio, ou porque ainda tem ali a solução da cardioplegia circulante, que a gente sabe que pode gerar bradicardia também. A bradicardia no pós-operatório ela não é totalmente explicada, né? Às vezes é por edema, às vezes é por lesão, principalmente nas trocas valvares, mas tem muita coisa eletrolítica ali que a gente não sabe explicar, e às vezes isso causa uma bradicardia sinusal ou juncional, que não é uma bradicardia maligna, mas que impede que o paciente tenha a frequência cardíaca para que ele gere o débito adequado. Então, se você tem um inotropismo adequado, para mim não faz sentido ligar dobuta. O que você precisa é daquela frequência momentânea, e ele vai recuperar. A gente sabe que em 2, 3 dias essa frequência, se não for nada maligno, ela volta. E você deixou de, além de... Porque, assim, se você está usando a dobuta pelo efeito colateral taquicardizante, você também está aumentando o consumo miocárdico, você, entendeu? Tem todos os outros efeitos da dobuta que nem sempre são legais, né? Eu sempre falo com as meninas que eu sou a cardiologista que mais odeia dobutamina de todas. Eu concordo plenamente com você, Mini, até porque lembrar que dobutamina da FA, dobutamina da arritmia ventricular, né?
Então, com certeza, se você descartou a disfunção miocárdica transitória da SEC, que às vezes a gente não vai ter a janela adequada e tudo, enfim, mas se você conseguiu descartar, né, fez um bom eco, viu, o coração tá batendo bem, não faz sentido, é marca passo, o fiozinho tá lá para isso mesmo, acho que eu concordo totalmente com isso. Até muita vagotonia também, né, algumas lesões dão uns besouros de Arish da vida aí que o cara fica bradicárdico mesmo, né, e sente. Fechado. Ótimo. Tem mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Gui, muito obrigada pela aula, viu? Por se dispor mesmo longe aí, abandonando a gente. Mas eu vou passar por isso pra vocês um dia, e sempre que precisar, gente, fico à disposição, adoro conversar com vocês, falar de arritmia, então, melhor ainda. Então, se precisarem no futuro, eu estou à disposição, gente, só avisar. Fechado, a gente vai te pedir. Obrigada, viu, meninas? Boa noite. Não Tchau, tem. tchau. Tchau, obrigada.